Então, gente, vamos conversar mais um pouquinho, né, sobre algumas questões bem práticas, assim, da vida da gente. Algumas questões bem óbvias, como, por exemplo, a diferença em convidar e realmente desejar que aquele convidado esteja ali, realmente apreciar a companhia, a presença dele. Mas antes vamos relembrar aqui, né, que nós temos todas as quartas-feiras aqui no perfil do Insta, a nossa quarta-feira da saúde mental. Como vocês já podem ter acompanhado ali, com certeza vocês já devem ter visto algum post, algo sobre as quartas-feiras, onde nós temos então sempre a pauta fixa ali de saúde mental e convidados, tá? Às 21 horas, quarta-feira, acompanhem, fiquem aqui com a gente, venham para cá no perfil do Papo de Anjo e passem também lá, né, na outra plataforma para se inscreverem no canal. Lembrando que o Papo de Anjo não é um conteúdo sobre somente, né, saúde mental, sobre humor, né, a gente fala sobre tudo. E hoje fala, posta, reflete, né, é humor, é saúde mental, é variedade, é dia a dia, é chimarrão, e café e por aí vai. Hoje vamos conversar então, né, sobre essa questão do quanto os relacionamentos, né, as situações relacionáveis estão aí solúveis, são também de plástico, são também muito frágeis hoje em dia, e muito disso se deve também à falta de preparo, óbvio, emocional, que algumas pessoas têm para serem seres relacionáveis e seres de boa consciência, de bom senso e equilíbrio, mas também essa decadência nos relacionamentos se deve muito à questão das telas, à questão das redes sociais, à questão de que nós hoje temos como parâmetro para muitas situações da nossa vida os posts de rede social, né? Então, isso é bem decadente, o quanto as relações, as amizades, enfim, têm se tornado extremamente frágeis, passageiras, sem sentimentos sinceros e baseados no bem-querer, no respeito, na admiração. Existe uma grande diferença, existe uma lacuna imensa entre eu convidar alguém e eu desejar realmente que essa pessoa esteja no meu evento. E isso independe do tamanho do evento, pode ser algo muito simples, pode ser o pessoal se reunir para ir numa pizzaria, pode ser um evento em um espaço todo estruturado, com muitos convidados, não importa, na verdade, o porte do evento, do dia, daquele momento ali de celebração, né? A questão é que sim, existe diferença entre eu convidar alguém e eu realmente querer que essa pessoa compareça. Muitas questões a gente percebe, com certeza, que são feitas por protocolo, por um politicamente correto, né? Hoje se fala tanto em politicamente correto. E não é feito um convite muitas vezes porque realmente a pessoa, né, o responsável por aquele convite deseja que essa pessoa esteja lá. Por quê? Né, todos nós percebemos quando a nossa companhia ela é bem-vinda, quando a nossa presença ela é desejada. Porque ao longo de muito tempo, ao longo de um ano, de muitos meses, de um período aí, não é construído absolutamente nada. Então, não existe um vínculo, não existe uma manutenção de um vínculo, porque sim, as relações elas precisam ser acompanhadas e desenvolvidas ao longo do tempo. E isso não tem nada a ver com estar presente fisicamente, não tem nada a ver com, por exemplo, semanalmente eu vou na casa do meu amigo para a gente tirar um momento, olhar uma série, tomar um café, conversar. Não tem a ver com estar, mas tem a ver com ser, né? Então, muitas relações, muitos vínculos, muitas alianças são muito frágeis, muito mesmo, porque não são baseadas em sentimentos, né, sinceros e com a reciprocidade, né? Não é algo que caminhe pelas duas vias, que tenha, por exemplo, um investimento e um retorno. Mas muitas relações, muitos relacionamentos, eles são baseados, né, em ganhos secundários, em interesse ou desinteresse total, porque a gente vê muito disso, quantas pessoas elas se afastam, elas muitas vezes, como eu disse, não constroem nada ao longo de um tempo e dali a pouco surge um convite, né? Então a gente sabe que todos nós percebemos, né? Quando existe realmente um vínculo com alguém, quando aquela amizade ela é admirada, ela é preservada, ela é cuidada. E quando simplesmente algo, por exemplo, um convite por um politicamente correto, por fazer ali o social.
E hoje a gente já vive tanto disso, né? O fazer o social, o fazer de conta que eu estou interessado, o fazer de conta que eu quero estar aqui, o fazer de conta que eu quero que aquela pessoa esteja aqui, né? E a gente precisa aí caminhar mais para perto do que realmente é sincero, do que realmente é a nossa essência, do que realmente é a verdade do que a gente sente. É, então, muitas vezes, infelizmente, a gente tem visto o quanto alguns laços são fragmentados, são divididos, são separados, porque as pessoas cansam de um investimento emocional, de tempo, energia, de um investimento de emoções, onde só um lado investe. E sim, é necessário a gente sempre fazer a manutenção dos nossos relacionamentos, fazer a manutenção na prateleira das nossas prioridades, porque nós não somos amarrados, vinculados a nenhum, não é saudável, né, estar amarrado, vinculado a nenhum relacionamento onde só uma parte investe, onde só uma parte tem vontade de se fazer presente, tem vontade de estar lá, tem vontade de ser parte da vida daquele alguém ou daqueles alguém. Quando a gente fica muito insistindo, por favor, me dá uma atenção, deixa eu participar da tua vida, sabe? Onde tu tá? Quer vir aqui? Eu posso ir aí? Né? E sempre, sempre, mas sempre, ao longo dos anos, não estou falando de 2, 3, 4, 5 convites, ou 2, 3, 4, 5 situações. Eu estou falando sempre, sempre é uma parte somente que investe, é uma parte somente que demonstra interesse. Então já é uma luz gigante aí, vermelha, se acendendo de alerta, dizendo, opa, vamos, né, repensar, vamos reanalisar a quantas anda essa amizade, a quantas anda esse relacionamento. E não é nenhuma historinha aí sem, sem nexo aleatório. Isso acontece. Nós temos muitas vezes visto, como eu estava falando no começo aqui, o quanto as pessoas têm levado seus relacionamentos, os seus amigos, como simplesmente mais uma postagem do seu feed, né? Ficar rolando, 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 né? Passa esse, passa esse, passa esse, e não investem mais nada para estar junto com aquela pessoa, para se fazer presente, para, né, abrir a roda para que seu amigo consiga participar da sua vida e ser parte da vida daquela pessoa. E também a gente sabe muito que isso se deve, acontece, porque as pessoas elas não querem saber da situação, do problema de ninguém. Então é mais fácil a pessoa se fechar, é mais fácil a pessoa se ausentar, se isolar, do que daqui a pouco eu vou chamar o meu amigo no WhatsApp para dar um oi e ele vai me contar que tá com um problema, e daí eu vou ter que me envolver. Eu não quero isso pra mim, vou viver a minha vida, né? Ah, eu não vou convidar ninguém para vir na minha casa, porque ai, vai que meu amigo tá com algum problema, né? Ele tá passando por alguma dificuldade, e aí lá vem ele me contar e eu vou ter que me envolver e eu não tô afim, eu quero viver a minha vida. Só que muitas vezes isso vai cansando esse discurso, essa ideia, porque tu vê que algumas pessoas elas se prenderam a isso. Elas são sempre as rejeitadas, as incompreendidas, as contrariadas, mas quando aquela pessoa que é sempre a rejeitada da galáxia, sempre a incompreendida, sempre aquela que se doa para todos e não recebe nenhum retorno, aquela pessoa é a primeira quando surge a oportunidade de ela, né, despencar, desandar na cara de um amigo, na cara de alguém, aquilo que ela fez de bom para aquela pessoa, ela é a primeira a entrar na fila e, tum, despeja tudo ali. Como se a gente fizesse algo, né, esperando ou tendo, ou alguém tendo a obrigação de nos retribuir. Então, começa por aí. Então, algumas amizades realmente se afastam por isso. Porque não é sincero, e outra, porque o respeito não acontece de ambos os lados. Né? Então, quando algo nos anula, inclusive em amizade, não só em relacionamento ali com o parceiro, enfim, quando acontece isso da gente estar sempre, né, sendo rebaixado, né, mesmo que de maneira muito sutil, de uma maneira muito discreta, mas vez ou outra a gente vê que aquele amigo, ele tenta dar uma lacração ali pra cima da gente, ele tenta dar uma lacrada, ele tenta dar uma menosprezada, uma cobrada daquilo que ele te ofereceu, isso já pode ser visto assim como algo descartável. Esse tipo de sentimento, esse tipo de relacionamento. Porque, em primeiro lugar, precisa ter o respeito, precisa ter não concordância em tudo. Cada um vai ter o seu pensamento, a sua forma de ler as coisas. Mas, em primeiro lugar, o respeito. A total noção de que tu precisas deixar o outro ser,
o outro, né? E eu penso que eu aprendi, por exemplo, sobre amizade. Eu aprendi que amigo, ele é amigo porque ele gosta da pessoa e não tem tudo em comum, não se une porque concorda com tudo. Se fosse assim, a gente não era amigo, a gente montava um grupo no WhatsApp para ficar conversando ali, montava um grupo, uma comunidade para ficar conversando sobre as nossas concordâncias. Mas a questão é que não é por isso, sabe? Eu não aprendi assim, eu não aprendi que amizade é sobre isso, sobre a gente concordar, 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 concordar. Ou então a gente se anular para que seja concordino com aquilo que o outro está tentando impor para cima da gente. Então tem muita, muita assim, pauta aí para a gente falar sobre isso, sobre convidar e desejar que essa pessoa esteja comigo. E a gente sabe que, sim, a nossa companhia está sendo desejada, a nossa amizade é valorizada, ou não é valorizada, é só mais uma amizade, é só mais um contato ali, né, no WhatsApp, é só mais uma bolinha, né, somos só mais uma bolinha de adorno de Natal na arvorezinha daquela pessoa. E nós não somos uma bolinha, um adorno de Natal, né? Nós temos os nossos valores, as nossas ideias e temos o direito de sermos assim, né, com as nossas características, com os nossos ideais, com os nossos projetos, né? E quando alguém tenta vir e ser deselegante e ser realmente essa pessoa que precisa te mostrar que ela está num nível superior a ti em ideias, que a ideia dela é a única via, né, de regra para a vida, que ela é a pessoa que tem todas as respostas, né, e dispensa as tuas respostas. Isso aí para mim não é nem um pouquinho parecido com amizade, ou com amigo, ou com alguém que te respeite, que me respeite, que preze pela minha companhia. Então, muitas situações vão acontecendo até que tu realmente entendas e admita que alguns convites são apenas convites por simples formalidade e não por desejo sincero, verdadeiro. Então, a gente fica muitas vezes prorrogando, adiando alguns afastamentos. E é necessário afastar, existe o tempo de aproximar e de afastar, e é necessário afastar porque ninguém precisa ficar forçando uma situação, forçando uma convivência, forçando um voto de misericórdia para ser parte da vida daquele alguém. Isso é degradante, isso não se enquadra para ninguém, nem para pet, quanto mais para seres humanos. Então, se tu tá aí, tá passando por alguma coisa assim, alguma situação que só tu fala, só tu manda mensagem, só tu procura, não só agora falando de amigo, mas enfim, qualquer relacionamento. Só tu investe, só tu tenta, só tu pega aí numa noite chuvosa e vai lá ver a pessoa e vai lá oferecer uma ajuda. E tu sempre é esquecido, tu sempre é, tipo, a última opção de convidado ou a última opção de nome, né, na mente daquela pessoa. Então isso não é verdadeiro, isso não é sincero. E isso nem vale assim, ó, a tua vontade de se fazer presente. Isso não vale de forma alguma o teu empenho, a tua energia, a tua dedicação. Nós precisamos valorizar as pessoas e respeitar e admirar essas pessoas que têm se feito presentes na nossa vida. Quando a nossa praia não tem sol, quando só bate chuva na nossa praia, e trovão, e dia nublado, e tempestade, alguns nomes surgem, alguns nomes aparecem, algumas pessoas surgem, e essas pessoas merecem a nossa admiração, o nosso respeito sempre. Porque se é algo assim, gangorra, né, estilo gangorra, extremamente instável, um dia jura de amor eterno e no outro nem um oi no teu WhatsApp manda, né? Será que isso é verdadeiro? Será que isso realmente vale o meu tempo, o meu empenho, a minha vontade? Porque as pessoas cansam e além de cansarem de ficar correndo atrás de alguém, as pessoas amadurecem e começam a ver que elas não precisam se submeter a situações assim, né? A convivência com pessoas que se escondem atrás de uma justificativa de personalidade forte, de ao meu jeito, para serem grosseiras, desrespeitosas, invasivas, né? E sempre com pretexto de que é o meu jeito, não é bem assim, né? Eu sou incompreendido porque eu falo a verdade, eu sou esquecido, eu estendi a mão para tantos e tantos me viraram as costas.
né? Se existe aí uma amizade aí, vou falar de amizade agora, mas especificamente uma amizade que tu vês aí que, nossa, aquela pessoa não consegue se encaixar na convivência com ninguém. Sempre tem um arranca-rabo, sempre tem algo desalinhado, ela não consegue conviver no coletivo. Será que realmente são todas as outras pessoas que estão erradas ou aquela pessoa que precisa rever algumas situações? Porque a gente conhece pessoas assim, né? E quando faz algo precisa, tem a necessidade de validação, tem a necessidade de te lançar, né? Que fez aquilo por ti, que não estava podendo fazer, então por que fez, né? Então, é isso. A reflexão é sobre realmente eu convidei porque desejo a companhia daquela pessoa, ou eu convidei só para eu não ficar, né, numa posição que eu vá ser julgada, mal interpretada, mas eu convidei só por, né, formalidade. Então, a amizade a gente sabe quando é natural, quando ela é extremamente sincera, ela flui, ela acontece, ela vai acontecendo ao longo das décadas, inclusive. E independe de concordância, independe de quantidade de km que separa, independe de correria, de projetos diferentes, independe de tudo, porque as pessoas, quando querem estar na vida da gente, elas dão um jeito de estar na vida da gente. E quando a gente realmente valoriza alguém, a gente dá um jeito de se fazer presente na vida desse alguém. Então, uma coisa também que eu aprendi e que eu procuro não abrir mão é que quando eu estou num lugar, que eu aceito um convite, por exemplo, é porque realmente eu valorizo aquela pessoa, eu tenho um vínculo com aquela pessoa em primeiro lugar, eu realmente tenho um vínculo, e por isso eu vou lá, eu respondo positivamente aquele convite, ou, como eu disse, seja qual for o convite, ou aquele almoço, enfim, é porque eu prezo por aquela companhia, porque a gente já desenvolveu algo antes daquele convite, muito antes daquele convite acontecer, daquele evento. E permaneceu, né? Que é o mais importante. E se eu me retiro, se eu não vou em algum lugar, algum evento, é porque não é coeso para mim, não faz sentido nenhum eu estar lá em um dia aleatório, sendo que ao longo do ano nós não tivemos nenhum contato, né? Nem no envio do convite, nem no recebimento daquele convite, né? Trocamos um oi no WhatsApp. Então, para mim não faz sentido. E se não faz sentido, eu não corro atrás, eu não vou atrás, eu não sigo. Porque daí eu estaria sendo incoerente comigo, né? Eu estaria sendo infiel aos meus princípios e às minhas emoções, sentimentos. E eu acredito que é muito melhor a gente não ter máscara nenhuma, a gente ser e a gente deixar ser do que forçar qualquer coisa, porque eu preciso, né, manter aquela aquela minha moral bonitinha, né, a reputação ok diante dos outros. Ao invés da gente só ser sincero, né? E dizer, muitas vezes, não. Para algumas situações que tu sabe perfeitamente que não é o momento de estar ali, não tem um interesse real daquelas pessoas que tu estejas ali. E a gente não precisa forçar nada, né, gente? A questão é que todo mundo quer, muitas vezes, né, todos nós queremos não dizer não. Não dizer não. Porque a gente fica desconcertado, o que, que vão pensar, e nessas da gente não fala não. Muitas vezes a gente diz não pra gente. Então é isso, vamos pensar vamos rever as nossas prateleiras de prioridades e ver se tá tudo ok, fazer essa manutenção periodicamente, para que a gente acabe não sendo muitas vezes trouxa de ninguém, para que a gente acabe muitas vezes não indo contra nós mesmos. Então acompanhe aí os nossos conteúdos, a gente tem postado mais espaçadinho, um poucos conteúdos de humor ali, um pouquinho mais espaçadinho os vídeos, para dar tempo do pessoal ir, né? Passeando, visitando ali nas plataformas, nos perfis e assistindo, acessando os vídeos, para não ficar também só disparando vídeo, conteúdo, e as pessoas muitas vezes não conseguirem ali, né, acompanhar. Então, fiquem com a gente aí, venham para cá nas quartas-feiras, vamos conversar sobre saúde mental, que eu falei também tem a ver com saúde mental, né, o quanto a gente tem investido nos nossos relacionamentos e se permitido, né, ser desclassificado muitas vezes, ser colocado lá no final da fila por algumas pessoas e isso está totalmente ligado sim à saúde mental. O quanto nós nos valorizamos e o quanto nós sabemos tocar os nossos relacionamentos. Vem pra cá na quarta-feira, fica aqui com a gente, passa lá na outra plataforma, se inscreve e acompanha os nossos conteúdos que a gente está agora não lançando diariamente, mas seguimos sempre com
conteúdos novos periodicamente, tá bom? Vamos aguardar vocês aqui na quarta às 21 horas pra gente receber mais um convidado e falarmos aí sobre, o tema será, né, vícios em apostas, em bets, um tema bem atual também.